Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem por título A Autoridade e Anarquia. O nosso fundamento está escrito na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 5, que diz: Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo escreve ao jovem Timóteo fazendo esta pergunta. As nossas referências bíblicas estão no mesmo livro, no capítulo 3, no versículo 2, 4 e 7, e também no livro de Números, capítulo 13, do versículo 30 ao versículo de número 32. Nós não estaremos lendo aqui as nossas referências, até para nós ganharmos um pouco de tempo na nossa lição, tendo em vista que aqui nós fazemos apenas uma previsão do que será estudado na nossa escola bíblica dominical. Inicia-se domingo às 9 horas da manhã. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a autoridade e anarquia. Mas o que é o anarquismo? O anarquismo é um movimento político, filosófico que se opõe à ordem oriunda das regras e das leis que regem sociedades bem ordenadas. Foge completamente à natureza da igreja. Então, o anarquismo é um movimento que se opõe a toda a autoridade. Então, todo aquele que se opõe à sua autoridade, ele está cometendo o anarquismo. Amém? Então, temos por objetivo geral, na lição de hoje, mostrar que a ordem, a harmonia e o bom funcionamento de qualquer organização, inclusive a Igreja do Senhor, podem ser comprometidos por espírito de rebelião se os princípios de submissão, respeito, justiça, ética e moralidade não forem mantidos. Temos também por objetivos específicos entender que a integridade do líder, sua humildade e exemplo exercem grande influência na preservação dos princípios que regem a instituição. Também vamos observar que escândalos e rebeliões abrem portais para as ações destruidoras de Satanás, especialmente quando se tratar da obra de Deus, que é o seu alvo. E também vamos compreender que a igreja é uma instituição divina, que deve ser governada por ele, através de pessoas que vocaciona e chama, e que a usurpação do governo desta instituição, por quem Deus não chamou, tende a fracassar. Esses são alguns objetivos a quais nós tentaremos alcançar nesta lição de hoje. A nossa introdução diz assim: a história tem testemunhado tanto o sucesso quanto o fracasso de impérios, reinos, empreendimentos e até mesmo igrejas. Não há prosperidade se não houver garantias mínimas dos direitos e do respeito às leis e normas que regem as instituições, desde a família até o Estado. A queda do Império Babilônico ocorreu a partir de quando os valores morais, o direito, a ordem e a decência deram lugar à bebedice, a orgias e à imoralidade. Este estado se desídia governamental teve seu ápice no reinado de Belsazar, que chegou à decisão, irmãos, de usar os utensílios
retirados do templo de Deus para usá-los para esses atos. Foi quando nós conhecemos a passagem de Daniel, capítulo 5, a mão do Senhor aparece, escreve na parede, dando então assim o fim no reinado de Belsazar. Naquele mesmo dia, ele fora assassinado e perdeu o seu reinado, tendo em vista que não adianta homens, mulheres, governos se levantarem contra Deus, porque todos serão tombados. Amém? O nosso tópico 1 diz assim: a importância da integridade do líder. 1.1 A integridade do líder cristão. Qualquer líder, mas especialmente o cristão, precisa ser íntegro em suas ações e palavras. Ele precisa ter a confiança dos liderados e da comunidade. Sem o respeito e a submissão da maioria, não há como garantir a ordem e o crescimento da instituição. Estes valores devem começar na própria família quando se trata de um líder cristão. Vai trazer a referência de Paulo, quando ele escreveu no capítulo 3, no versículo 4 até o versículo 7 ali, dando algumas atribuições de como seria o líder, como deveria ser aquele que havia de liderar a igreja, um homem de bom testemunho, um homem sóbrio, um homem de uma mulher só. Então, está ali algumas características de um líder escolhido para a obra de Deus. Então é necessário que o homem que está à frente da obra do Senhor seja um homem íntegro, que não haja nada que desabone a sua conduta perante a sociedade, a comunidade e os seus liderados. 1.2 Humildade e paciência. Essas duas qualidades andam juntas por questão de necessidade de sobrevivência do líder. Lidar com pessoas e problemas complexos se perde a paciência, pode vir então uma decisão impensada e isso fará uma amargura e trará consequências. O líder cristão deve preservar a sua intimidade com Deus, pois especializadas, dependendo do caso, mas sempre com o devido cuidado para que não ser conduzido por alguém, pois a chamada e o ministério dele, ainda que Deus venha a usar alguém ou um colegiado para aperfeiçoar as ideias ou decisões. Aqui, irmãos, então nós temos que ter em mente que o líder, ele deve ser humilde e deve ser paciente. Ele não pode tomar decisões por impulso. Ele não pode tomar decisões no momento em que ele está de alguma maneira desequilibrado, porque isso pode gerar algumas consequências que não haverá como retornar. Por isso, o líder, ele deve estar com a sua intimidade com Deus, íntima, diária e consequente todos os dias, para que ele não venha perder a sua autoridade diante do povo, diante de Deus. Por quê? Porque somente um líder que tem intimidade com Deus, ele consegue enxergar as situações, pois o apóstolo Paulo ele também vai nos dizer, só que agora ele fala na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades, os seres espirituais da maldade. Então, por mais que há algum problema na igreja, o líder deve ter visão espiritual, sabendo que isso certamente é uma artimanha ou uma ação do inimigo para
destruir famílias, ministérios e até mesmo a igreja localizada e regida por ele. Deus lhe deu autoridade, mas por falta de humildade e paciência e discernimento espiritual, ele acaba matando, ferindo pessoas. 1.3 A força do bom exemplo. A conduta do líder, seu modo natural de ser e de se relacionar com Deus, sua família e outros líderes e com um grupo, terá grande peso na avaliação que receberá. Isso também é importante na agregação de mais pessoas na comunidade. A igreja. Paulo diz que todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Está lá em Efésios capítulo 2. A expressão bem ajustado tem a ver com uma liderança que coordena as atividades da igreja de modo que todos cumpram sua parte no funcionamento do todo. Aqui então, para um líder, irmãos, é necessário e de suma importância que ele seja um bom exemplo, que ele seja um homem íntegro, para que ele possa, com o seu testemunho pessoal, também fazer com que outras pessoas o observem e sigam os seus passos e o obedeçam. Por isso que quando Paulo fala que o líder deve ser irrepreensível, é para que os seus liderados o olhem e não achem nenhum ato, nenhuma ação, nenhuma coisa que desabone assim a sua conduta. O líder é santo? De maneira nenhuma. O líder não erra? De maneira nenhuma. São homens falíveis. O que Paulo está dizendo sobre um bom testemunho, um bom exemplo, é aquele líder que busca cada dia mais se aperfeiçoar na palavra, no relacionamento com Deus e com os seus pares. Lembre-se quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, assim os líderes também devem fazer, imitar a Jesus Cristo, para que os seus liderados também o imitem. Aí então haverá o quê? O crescimento completo, o crescimento perfeito, bem ajustado na obra do Senhor, coordenado na sua linha correta, seguindo para o alvo que é Cristo. Então, o que a expressão bem ajustado tem aqui a nos dizer é que a liderança bem ajustada, que a liderança que corre no caminho certo, que segue o caminho correto, esse fará com que os seus liderados também façam assim. E a igreja do Senhor, local, coletiva e espalhada pelos quatro cantos desta terra, cresça para a glória de Deus, para que tudo esteja na mais perfeita comunhão. Tópico 2. A divisão enfraquece e extingue o corpo. O escândalo e seu efeito destruidor. Jesus disse que é impossível que não haja e que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Está lá em Lucas 17. O escândalo é tanto maior quanto for a posição do líder. A confiança que adquiriu na congregação, o tipo de pecado cometido, quase sempre os escândalos produzem afastamento de fiéis. Alguns abandonam a fé e o coração fica endurecido. A restauração espiritual de quem causa o escândalo não é tão difícil, porque Deus é misericordioso para perdoar o que se arrepende e deixa o pecado. Mas o resgate da credibilidade é penoso e quase impossível. Aqui, irmãos, vai falar sobre o efeito
do escândalo. Irmãos, de fato, é impossível que não aconteçam escândalos no meio da igreja do Senhor. E há escândalos em diversas áreas, na área sexual, na área financeira, na área familiar, em diversas áreas da igreja. É impossível que isso não aconteça. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo que isso aconteça, o problema não é o escândalo. O problema é muito maior de quem vem o escândalo. Do líder que foi confiado por Deus estar ali. E ele se deixou levar pelos desejos desenfreados da carne, cometendo assim um deslize e vindo assim o escândalo. Mas, ai daquele por quem vier o escândalo, esse virá prestar conta a Deus. Por quê, irmãos? Porque quando ocorre um escândalo, principalmente com o líder que está à frente do trabalho, o pastor que Deus colocou à frente de uma igreja, de um departamento, de uma comunidade, então, se este líder colocado por Deus comete algo que gera escândalo, muitas pessoas vão se enfraquecer. Muitas pessoas que olhavam para aquele líder e de alguma forma viam uma certa autoridade, uma certa comunhão com Deus, e esse líder cai, isso vai gerar um descrédito à pessoa e até mesmo à fé. Então, quando isso acontece, há pessoas que se desviam, há pessoas que se enfraquecem na fé, há pessoas que não conseguem se levantar por causa do escândalo de outrem. Mas Deus, por sua misericórdia, perdoa o pecado daquele que gerou o escândalo. Mas nós temos que ter em mente que a credibilidade dessa pessoa é praticamente impossível dela recuperar. Essa pessoa nunca mais ela vai recuperar a credibilidade que ela tinha. Então, muitas pessoas que cometeram erros gravíssimos na igreja, Deus até as perdoou porque é misericordioso, mas é praticamente impossível eles recuperarem a sua credibilidade. Sempre aquilo acarretará uma mancha no seu ministério. Ele não conseguirá ser visto como fora visto outrora, e muitas das vezes nunca mais se reerguerá da maneira que outrora foi. Por quê? Porque cedeu às seduções desta vida, porque cedeu às tentações do diabo, e assim gerou escândalo e dano à obra de Deus. Por isso, todos nós, os que ocupam cargos de liderança, ou aqueles que estão à vista da igreja, não devemos brincar e nem se deixar levar às tentações deste mundo, para que não sejamos nenhuma pedra de tropeço para nenhum dos nossos irmãos. Tópico 2.2. O efeito danoso da rebelião. A rebelião ocorre quando alguém se insurge contra ordens legais de autoridades ou, mais especificamente, contra os ensinos e normas de instituições religiosas. A rebelião, em regra, é encabeçada por alguém que possui algum nível de liderança. Ela surge por algum descontentamento, tensão causada por opressão, injustiça, fraqueza ou até incompetência do líder, sua parcialidade ou outros motivos. Uma rebelião causou a divisão do reino de Israel por Jeroboão. Mas a culpa foi da incompetência de Roboão, o sucessor de seu pai,
o rei Salomão. Então está lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 12, vai falar que Roboão foi incompetente, ouviu quem não deveria ouvir, não soube governar o reino de Israel. Então causou a divisão do reino. Sabemos que se dividiu em Reino do Sul e Reino do Norte, 2 tribos e 10 tribos. E nós vemos como foi danoso para o povo de Deus. Então, a rebelião causa dano para a obra de Deus. Mas a rebelião ocorre sempre com alguém achando que ele sabe mais do que alguém, ou que ele se acha no direito de usurpar aquilo que não lhe era por direito. Quantas igrejas não começaram assim? Quantas igrejas não concordaram com os seus líderes e abriram as suas próprias denominações? Conhecemos igrejas neopentecostais e pentecostais e de diversas áreas que não concordaram com os seus líderes e decidiram abrir as suas próprias igrejas, seus próprios ministérios, não debaixo da bênção de Deus, mas para o seu bel prazer. Então, nós temos que ter cuidado com líderes fracos, líderes que não têm capacidade de liderar. Tudo começa na má escolha de outros líderes. Colocam pessoas fracas, pessoas parciais, pessoas que não têm pulso firme para tomar frente de uma igreja, de um departamento, e isso certamente vai causar divisão. Certamente vai causar uma rebelião. Por quê? Porque sempre tem alguém no meio, uma semente do mal, o joio infiltrado no meio do trigo, para causar e levantar e encabeçar uma rebelião dentro da igreja do Senhor. 2.3. A atuação do diabo para a destruição do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas isso não isenta de sofrer as mais variadas tipos de ataque. O espírito de rebelião contra a igreja provém do maligno, mas ele se vale de situações criadas no próprio corpo, onde o amor e o Espírito Santo são totalmente ignorados. E os problemas cuja origem é espiritual são tratados como se fossem naturais. Usam métodos de experiência humana. Grandes igrejas têm sido fragmentadas e algumas até fechadas, porque seus líderes perderam a visão de Deus e passaram a olhar a instituição como uma empresa própria. Jesus, ele é o cabeça da igreja e ela é dele. Então, irmãos, o diabo, ele atua contra a igreja do Senhor. Por mais que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja, isso nós sabemos. A igreja avança e o diabo e a obra das trevas é derrotada. Mas o diabo continua agindo para destruir a igreja. E ele utiliza de inúmeras maneiras. Ele é astuto, ele é mentiroso, ele é enganador. Então ele usa vários tipos de ocasiões, de artimanhas para destruir o corpo, fragmentar o corpo de Cristo. A igreja num todo, ela é o corpo de Cristo, mas ela é dotada de pessoas, ela é feita de líderes, de liderados,
Então são fragmentos espalhados pelos quatro cantos da terra que formam a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja espiritual de Cristo. Mas o diabo, ele age contra a igreja, contra denominações, contra líderes. Para quê? Para destruir e até fechar portas de igreja. Olha só, nos últimos tempos, muitos pastores, muitos, não poucos, se denominam dono de igrejas. Eles se autodeclararam proprietários da igreja, não sabendo eles que a igreja só tem um dono, o que comprou ela com seu sangue derramado no Calvário, a saber, Jesus Cristo. Então esses homens, eles tratam a igreja como uma instituição que lhes trará fama, que lhes trará dinheiro, que lhes trará holofotes, que lhes trará bens, esquecendo que a igreja é para levar as pessoas ao caminho da salvação, apontar o alvo que é Cristo. Então, o diabo coloca no coração de líderes desejo desenfreado por sucesso, por fama, por dinheiro, levando eles a cair em todo tipo de desgraça, todo tipo de imundícia e amarras do diabo. Quantos escândalos não estão ocorrendo nas grandes igrejas e pequenas também? Quantos e quantos homens de Deus estão tombados na fé porque deram lugar ao diabo? Então, nós temos que lutar contra a atuação do diabo para a destruição da igreja. E como nós lutamos? Através da oração, através da comunhão com Deus, através de um relacionamento com Ele e principalmente lembrando que nós somos peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem, porque Deus nos deixou um mandamento, e este mandamento bem simples: não vos ajuntei tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões minam para roubar. Juntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde o ferrugem não corrói, aonde os ladrões não entram, aonde nós iremos passar a nossa eternidade, pois a única coisa que nós levaremos desta terra são as nossas obras. A igreja é do Senhor, então nós devemos fazer tudo para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Tópico de número 3. A autoridade desautorizada. A chamada de Deus ao homem cabe o reconhecimento. Tem crescido o número de pessoas que se autoconsagram para cargos ministeriais, tais como os missionários, pastores, bispos e até apóstolos. Alguns pelo simples fato de não querer submeter-se a uma liderança já constituída. Outros pela presunção que são capacitados para liderar e poder formar seu próprio rebanho, mesmo que através de cristãos saídos de outras igrejas, atrás de posições e reconhecimentos. Estes supostos líderes que se rebelam contra as normas bíblicas de separação de pessoa para o ministério acabam formando um rebanho de cristãos com as mesmas ideias. Irmãos, aqui nós vamos bater numa tecla que nós batemos há muito tempo. A chamada de Deus é um reconhecimento do que o homem já é na sua individualidade. Só que cresce a cada dia mais a autoconsagração, o banho de óleo, o banho de água,
homens e mulheres hoje se auto-ungindo. Eu conheço uma pessoa particular que, quando eu o conheci, ele era presbítero. 2 meses depois ele já era bispo. Autoconsagrou-se bispo. E agora ele é apóstolo. E quantos mais não tem por aí? Quantas bispas, quantos bispos, quantos apóstolos e apóstolas, quantos pastores, missionários autoconsagrados. Não há uma convenção, não há um líder, não há um colegiado para os escolher. Não, eles mesmos decidem o que querem ser. Totalmente contrários ao que a Bíblia diz. Totalmente contrários ao que a doutrina dos apóstolos nos ensinam. Muitos homens aí, muitas pessoas dizendo que são autoridades, líderes, e fazendo outros líderes, líderes fracos, líderes sem poder do alto, líderes que se autodenominam líderes, mas não são reconhecidos por Deus. Porque naquele grande dia, irmãos, quando Jesus falava bem assim: apartai-vos de mim, vós que não vos conheço. São esses homens e mulheres que acham que conhecem a Deus e que são conhecidos por Ele. Mas eles terão surpresa naquele dia, porque serão lançados no lago de fogo, porque não são reconhecidos por Deus. Porque um líder, um homem que é chamado, ele só é reconhecido pelos homens, mas a chamada primordial é de Deus. Jeremias capítulo 1 vai falar que antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe, Deus já o havia escolhido e separado e lhe dado as nações por profeta. Então, são homens que não têm chamada, se rebelam em outras igrejas e abrem os seus próprios ministérios. São homens presunçosos, homens enganadores. E isso ocorre por quê? Porque não aceitam a sã doutrina. Não aceitam o que a palavra nos ensina. E saem se consagrando e consagrando outros ao seu bel prazer. Vamos lá para o tópico 3.2? Diz assim, critérios errados para a separação de líderes. O modo como o apóstolo Paulo formava seus companheiros de ministério é um exemplo que a igreja deve seguir. Ele encontrou Timóteo lá em Derbe, na Cilícia, o qual os irmãos deram bom testemunho. Paulo levou para o auxiliar nas suas jornadas de visitação das igrejas e evangelismo. Depois fez ele o pastor da igreja em Éfeso. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1. Mas isto não aconteceu de modo aleatório. Paulo percebeu que ele tinha a vocação que foi confirmado por profecia. Só então ele e o colegiado de líderes o separaram para o ministério por meio de imposição de mãos. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando como deve ser a separação de um líder, de um pastor. Deve ser alguém que dê em bom testemunho dele. Não é eu, não é você chegar bem assim, não, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bem-vindo. Não, é como as pessoas nos veem, como as pessoas nos enxergam, como cidadãos, como servos de Deus, como pais, como esposos. Então é como a sociedade nos enxerga. Então nós seremos reconhecidos como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Foi assim que Paulo, caminhando com Timóteo, viu a sua vocação. Então impuseram as mãos sobre Timóteo e então o consagraram a pastor da igreja
em Éfeso. Então, irmãos, não é qualquer um, não é de qualquer maneira, não é uma consagração por critérios errados. Um líder é chamado por Deus, capacitado por Deus para quê? Para evangelizar, para visitar, para tomar de conta da igreja do Senhor, não por objetivos pessoais, mas para a obra de Deus e para que o reino de Deus venha a ser glorificado. Amém? Tópico 3.3. Olha só, a ineficácia do líder que Deus não chamou. A Bíblia narra a história de alguns reis que usurparam o governo do povo, como Abimeleque, Zinri, Atalia. Esses que se ousaram usurpar reinos que não eram seus. Fim trágico tiveram. Quanto pior será o fim dos que assumem o domínio sobre a igreja de Deus, sem a sua aprovação. O Senhor concedeu os 5 ministérios de Efésios e os dons espirituais de 1 Coríntios para o governo de sua igreja, a fim de que todos saibam que cada cristão só será bem-sucedido se estiver exercendo a função para a qual foi vocacionado pelo Senhor. Em parte, o insucesso e frustração de líderes se deve à usurpação da função a qual ele não tem a chamada divina. Aqui então nós vemos que igrejas se abrem todos os dias. Todos os dias alguém aluga uma lojinha, compra umas cadeiras, pega um púlpito, um microfone, se autodenomina pastor, pastora e agora começa a dirigir uma igreja. Este líder certamente fracassará. Por quê? Porque não foi Deus que o colocou ali. A sua chamada não é esta. Por quê? Porque quando Deus dá os dons espirituais, quando Ele vocaciona os dons ministeriais, Ele separa alguns para doutores, alguns para apóstolos, alguns para presbíteros, mestres e alguns são pastores, alguns são mestres, não são todos. Talvez você esteja num lugar que você pensa, poxa, o meu ministério não cresce. Eu não consigo alavancar esta obra. É porque você está num lugar onde não deveria estar. A sua chamada é outra. Você tem até boa vontade, deseja crescer nesse ministério, nesta área, mas não foi Deus que te colocou aí, porque a tua chamada é outra. Então você torna este ministério, torna este departamento, torna esta sessão infrutífera. Por quê? Porque você está num lugar aonde não deveria estar. Porque Deus te chamou para outra área e você insiste em estar longe dos desígnios de Deus. E além disso, homens que tentam usurpar. Quantas histórias nós não vemos de líderes, de copastores que fazem de tudo para derrubar o pastor da igreja, para tomar o seu lugar. Aquele irmão, aquela irmã que não aceita ser liderado por uma pessoa que ela acredita não ser capacitada e faz de tudo para que essa pessoa saia, para que ela assuma, porque ela se acha melhor. Mas certamente não foi chamado para esse ministério, para esta função. Então será alguém infrutífero, fará um mau trabalho na obra de Deus, e isto trará dano
para o reino eterno. Então, não devemos ir aonde nós fomos chamados. Aí você se pergunta, como saber se eu sou chamado para o ministério pastoral? Como saber se eu sou chamado para o ministério do louvor, da pregação? Como saber qual é o meu chamado? Só há uma maneira, é no relacionamento com Deus, através da oração, da palavra, da devoção a Deus, e Ele lhe mostrará qual é a sua chamada. E às vezes você pode até não encontrar nada que você seja tão bom, mas eu tenho certeza que para um ministério Deus lhe chamou, que é o que Ele deixou a todos nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Você tem uma chamada, e essa chamada é específica, é anunciar as boas novas de salvação e paz. Pode não ser no púlpito, pode não ser numa grande catedral, pode não ser nas redes sociais, mas pode ser na vizinhança, pode ser na escola, no trabalho, na faculdade, com seu testemunho, com a sua maneira de viver. Assim Deus utilizará você para o ministério a qual você foi chamado. Amém? A nossa conclusão diz: toda autoridade, seja secular ou eclesiástica, precisa estar submissa à autoridade suprema de Deus para a eficácia de sua missão. Deus tem um tratamento especial com o seu povo. Antes de Cristo, o único povo de Deus na terra eram os israelitas. Depois de Cristo, o único povo de Deus na terra é a sua igreja. Para ambos o Senhor deu mandamentos, sendo os da igreja em nível espiritual mais elevado. A autoridade do povo de Deus vem dele e por meio da observância de sua palavra. Então nós aprendemos hoje que toda autoridade ela vem de Deus. Quando Paulo nos orienta a orarmos e a respeitarmos a todas as autoridades, que não há autoridade constituída que não foi Deus que constituiu, ele está dizendo que toda autoridade, você concordando com ela ou não, sendo A ou B, foi Deus que permitiu que ela estivesse lá. Então nós temos que ter isso em mente. Toda autoridade deve se curvar diante da autoridade suprema que é Deus. E aqui também o nosso comentarista nos deixou bem claro: o único povo de Deus que tem a autoridade de Deus, que tem o direito de utilizar os poderes de Deus, é a igreja do Senhor. Então, para que eu e você possamos partilhar e utilizar do poder de Deus, é necessário estarmos inseridos na igreja do Senhor. E a pergunta é: qual é a igreja do Senhor? E a resposta é bem simples. Há muitos templos, há muitas denominações, há muitos que se dizem igrejas. Mas qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que nós devemos seguir? Qual é a igreja que nós devemos fazer parte? É a igreja que tem por via de regra a palavra do Senhor, sem pôr e sem tirar nada. Esta é a palavra que nos rege. E se vier até um anjo do céu que nos anuncie um outro evangelho, fora o que está sendo anunciado, que seja anátema. Então, devemos seguir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco. Não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.